forma como você estuda faz total diferença na sua jornada. Eu não sei se você percebeu, mas a jornada de aprendizado de inglês, ela não pode ser apenas baseada em aprender regras, aprender estruturas. Quantas pessoas você conhece que já fez inúmeros cursos, inúmeros métodos, aulas particulares, aulas em grupo, aulas em escola e até hoje não fala inglês? Você não tem noção do tanto de professor que tem aí dando aula em escola pública e privada que não sabe conversar em inglês. É absurdo, você não faz ideia. Sabe por quê? Porque eu garanto pra você, o excesso de aprendizado de regras não garante a sua fluência. Caso você não saiba, fluência significa característica daquilo que é natural e espontâneo. Para você construir naturalidade e espontaneidade dentro de qualquer coisa que você faça, inclusive aprender um idioma, você vai precisar treinar muito. Você vai precisar ir muito para a prática. Você vai precisar fazer uma coisa que poucas pessoas fazem, que é focar 80% no prático e 20% na teoria. Se você tá aqui assistindo e você tá achando que aprender inglês é só isso, é só decorar regras, memorizar regras, você ainda não entendeu como que o jogo funciona. O jogo funciona quando você mudar o seu estilo de imersão, mudar o seu estilo de prática, de contato com a língua. Você vai precisar ler mais, escrever mais, ouvir mais e falar mais. E nós criamos um espaço para você fazer isso. Eu não sei se você sabe, mas lá dentro da jornada do zero à fluência, não tem só aulas de inglês. Tem podcasts para você treinar, audiobooks, aulas com filmes, com séries, com músicas, com textos, com a Bíblia, aulas de inglês corporativo, um intensivo para você aprender 6 meses em 10 dias, para você aprender inglês com o filme do Shrek, o filme inteiro do Shrek. É isso mesmo. Tudo isso você encontra dentro de um único espaço. Você não tem ideia. Se você acha que o curso de inglês Teacher Murilo é apenas uma plataforma com aulas gravadas, não. É uma plataforma digital onde você vai ter acesso a um conteúdo imersivo para você treinar de todas as formas. Se você está nessa jornada para treinar 4 habilidades, lá dentro você vai ter um espaço somente para treinar 4 habilidades, para você desenvolver muito melhor a sua fala, a sua audição, a sua escrita, a sua leitura. E eu vou te provar como que as pessoas entram lá e se tornam fluentes em menos de 1 ano. Nós temos um caso de uma pessoa que estudou conosco durante 10 meses e se tornou professor de inglês. Como é que faz? Você vai aprender a elevar a sua intensidade, só que não é estudando aleatoriamente, na internet, no YouTube, não. É você estudando com acompanhamento, com treino, com prática. É por isso que eu quero fazer esse convite para você. Você que ainda não tomou o passo de estar nesse universo imersivo que é a jornada do zero à fluência, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/desconto 50 off. Não espera acabar não, bora, garanta sua vaga. É isso aí, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com filmes e séries. Você está no maior canal de inglês com filmes e séries da América Latina. Então já deixa seu like aqui e bora estudar hoje com o filme Toy Story. Bora lá! Duas coisas que você vai fazer. Primeiro, você vai garantir a sua vaga na jornada do zero à fluência. E segundo, você vai deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. E você vai comentar o seguinte: o quanto que você consegue entender desta cena que nós vamos analisar do filme Toy Story. O filme Toy Story, ele já é um pouco antigo, ele é lá de 1995. E sim, nós vamos analisar uma cena aqui do primeiro filme. E olha, eu quero que você comente aqui, ó, de 0 a 100%. O quanto que você consegue entender desta cena? Bora lá! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow!
What? What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. É isso aí, meus amigos! É o momento do reencontro de Andy com seus brinquedos favoritos, o Buzz Lightyear e o Woody. Nós vamos agora assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Comente aqui se agora fica um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What? What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. É isso aí, meus amigos! Vamos lá! Primeira frase que nós temos aqui nesta cena para nós analisarmos é essa aqui, ó. Preste atenção. Hey, Buzz! You're flying! O Woody, sendo segurado pelo Buzz, eles acabaram de subir numa espécie de foguete. Esse foguete, na hora de explodir, antes dele explodir, o Buzz e o Woody, eles se soltaram dele. E então, o Buzz está caindo junto com o Woody, né? E aí o Woody diz pra ele o seguinte: Hey, Buzz, you're flying. Essa frase significa: Hey, Buzz, você está voando. É uma frase no presente contínuo, usando o verbo to be. You are, de modo contraído, you're. E aí fica you're flying. Um detalhe para você não esquecer aqui, ó. Preste atenção. Toda vez que você vê um verbo com ing, você não pronuncia a letra G. Você não fala flying. Não, você fala só flying. Termina no som do N. Hey, Buzz, you're flying. Hey, Buzz, você está voando. Hey, Buzz! You're flying! Hey, Buzz! You're flying! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. E aí, preste atenção aqui, ó. Quero que você aprenda uma coisa sobre o inglês. Quando você fala sobre o fato, quando você fala sobre um ato, você cita esse fato, esse ato com ing. Nesse exemplo aqui, ó. Quando ele fala this isn't flying, você pode pensar que é isso não está voando. Não, 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 não. Ele está dizendo exatamente isso aqui, ó. Isso não é voar. E depois ele afirma o que que isso é. Isso é cair. Então, this isn't flying, isso não é voar. This is falling, isto é cair. Então, this isn't é uma frase no verbo to be na forma negativa dizendo isso não é. Flying, voar, percebam que agora não é voando igual na frase anterior, agora é voar. Murilo, como é que eu sei? É uma questão de ler o contexto, gente. É uma questão de analisar o que ele tá falando. Se a gente traduzir isso aqui pra isso não está voando, isso está caindo com estilo, não faz sentido nenhum, gente. Ele tá falando sobre um ato, um fato de algo que ele está fazendo. Então ele tá falando pro Woody o seguinte, olha, isso não é voar, isso é cair com estilo. This isn't flying, this is falling with style. Repita comigo aí, vamos lá. This isn't flying, this is falling with style. 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 To infinity and beyond! Eis aí uma das frases mais famosas do filme. To infinity and beyond. Ao infinito e além. Só para você entender, você usa a preposição to para indicar o quê? Um senso de direção. Para onde você está indo? Pro infinito. To infinity. É por isso que você usa to depois do verbo go. I'm going to the beach. Eu tô indo para a praia. I'm going to school. Estou indo para a escola. Quando você fala I'm going to
infinity. Eu estou indo ao infinito, literalmente. To para indicar direção. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Quando você pega uma carta e está escrito assim, ó, de e o para, indicando quem está escrevendo e para quem você está mandando. O de, no inglês, indicando o ponto de origem, seria from. E o ponto de destino, o destinatário, seria to. Lembre-se sempre desses dois extremos. From é o ponto de partida. E aí, para seria o to. Então, se eu quisesse falar assim, ó, da Terra para o infinito, seria from Earth to infinity. Deu para entender a ideia aqui? Você sempre precisa fazer isso para você entender o contexto que você usa cada preposição. Esse é o lance para você entender as preposições, tá? Não é traduzindo ao pé da letra, não. É entendendo o sentido, o contexto. Essa é a vibe. Contexto de direção, de direcionamento, destino. Pronto, é assim que você entende uma preposição. Então, to infinity and beyond. E aí outro detalhe aqui, né? O beyond, você não vê ele finalizando com a letra D. É muito sutil. Ele não fala beyond. Não, é mais sutil. To infinity and beyond. E o D realmente você não vai escutar. Preste atenção. To infinity and beyond. To infinity and beyond! To infinity and beyond! To infinity and beyond! Buzz, we missed the truck! E aí preste atenção aqui, ó. Os brinquedos que eles estavam tentando se juntar com eles estavam no caminhão, que estava atrás do carro que o Andy e a sua mãe estavam. O Andy, pra quem não sabe, é o dono dos brinquedos, tá? Pra quem não assistiu Toy Story. Enfim. E aí o Woody diz para o Buzz: Hey, Buzz, we missed the truck. Aqui ele tá dizendo o seguinte: Buzz, nós perdemos o caminhão. E esse miss que você tá vendo aqui é o ato de você perder algo no sentido de você deixar passar. Inclusive, se você está no ponto de ônibus e você perdeu o ônibus, significa que você deixou ele passar. Então, você usa esse mesmo verbo aqui, ó. O verbo miss. Você não fala I lost the bus. Não, senão vai dar a ideia que você tinha um ônibus e você perdeu ele na rua, sabe? Não, não é esse sentido, tá, gente? É o sentido de você deixar passar algo. Por exemplo, eu me lembro muito bem desse verbo, daqueles brinquedos que a gente brincava antigamente, que era de você pisar nos quadrados enquanto você está dançando. Acho que as pessoas mais velhas aqui vão entender mais o que eu estou dizendo, mas é mais ou menos assim. Naquele jogo você tinha ali na tela os direcionamentos de qual botão você precisava pisar ali naquele brinquedo de dança, tipo fliperama. E aí, quando você errava um passo, eu me lembro claramente, aparecia sempre um miss. Que significa o quê? Que eu deixei passar, eu não pisei, eu não acertei. Eu não acertei a nota, o passo. E aí é interessante você ter essa visualização de contexto com relação ao verbo miss. Nesse contexto, nesse caso, é o ato de você passou algo. Você passou, você perdeu, você deixou passar. E aqui nesse caso, eles voaram. E realmente, gente, não tinha como voltar, eles passaram do caminhão. Então, o sentido de perder no sentido de deixar passar, ou de você ultrapassar o limite, ou você passar do ponto, passar de onde era pra você parar. Vamos supor que você perdeu o lugar que você tinha que descer do ônibus. Esse é o sentido do perder, tá? Perdemos o ponto de ônibus, perdemos o ponto da estação onde é que você ia parar, descer, desembarcar. Você usa esse verbo. Por isso que é importante você entender o sentido por trás do verbo. Não é só miss significa perder. Não é só isso, gente. Tem todo um contexto por trás para você entender o sentido de cada verbo. O que eu indico para vocês que estão estudando? Quando vocês forem pesquisar a tradução de uma palavra, não pesquisa apenas do inglês para o português. Pega a palavra, joga lá no dicionário da Cambridge e vê a explicação técnica daquilo em inglês. É a mesma coisa que você ir no dicionário e colocar no dicionário Aurélio, por exemplo, e ver o significado das palavras em português. Faça isso em inglês para quê? Para você entender dentro da palavra qual que é a explicação, quais são os contextos que você pode usar aquele verbo juntamente com exemplos. Isso você aprende lá no Cambridge Dictionary. Tô fazendo uma propaganda aqui de graça para o dicionário da Cambridge, porque é uma ferramenta que eu uso já há mais de 10 anos. Quando eu quero saber a tradução de uma palavra, gente, é legal você usar o Google Tradutor, tá tudo certo, você joga lá, beleza, ele traduz.
E eu aconselho, inclusive, você usar muito o Google Tradutor para palavras soltas, não para frases. Às vezes, se você escreve alguma coisa errada, ele não mostra o que tá errado. Então, eu aconselho você jogar palavras lá. Mas o lance é o seguinte, sempre busque entender os contextos possíveis que cada verbo, cada palavra, cada expressão que você está aprendendo pode ser utilizado, tá? Não é simples assim, perder. Não, tem um contexto por trás. Por isso que eu fiz toda essa explicação aqui para você entender. Então, we missed tem o som do S e detalhe, o som do S no final mais a letra D, we missed, na pronúncia fica assim, você não fala missed. We missed the truck. Não. Você não segue a leitura da língua portuguesa aqui, ó. Você vai entender um outro padrão sobre verbos que terminam com ED. Todos os verbos que terminam com ED, você não pronuncia ED no final. Ed, missed, missed. Não tem nada de som do E. Entenda que você não tá lendo a palavra como você leria ela na língua portuguesa. Aqui você vai literalmente omitir o som do E. Você vai falar só, você vai acrescentar o som do D de modo sutil. We missed the truck. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O connected speech, a pronúncia conectada. Quando você junta missed com the, vai ficar missed the. Você não vai nem perceber que o verbo tá no passado. E aí, mais uma vez, é uma questão de leitura do contexto, né? É uma questão de, não é nós perdemos no presente, não, é nós perdemos no passado. É tudo uma questão de ler o contexto. Então, você não vai ouvir esse ED aqui na fala dele. Ele fala, we missed the truck, como se nem tivesse o ED. Mas no contexto da frase, obviamente que tem, porque eles perderam, é passado, gente, aconteceu. Então, às vezes, você não vai ouvir o que você espera ouvir, e o compreendimento, a compreensão de uma frase não é apenas com base naquilo que você está ouvindo, porque às vezes você não vai ouvir. Você vai só entender o contexto. Então, we missed the truck, perdemos o caminhão. Vamos lá, então. Buzz, we missed the truck. 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 We're not aiming for the truck. E aí, o Buzz Lightyear já estava programando os próximos passos, né? O que eles fariam? Eles pousariam no carro do Andy, que tem um teto solar, e aí então ele diz o seguinte, we're not aiming, presta atenção, not termina com T, mas quando você junta com uma palavra que começa com vogal, por exemplo, aiming, que é o verbo mirar, e aí quando você quer falar mirar no, você fala aim for. Nesse caso tá com ing porque está no contínuo, é uma coisa que está acontecendo. Então aqui nessa cena temos muito presente contínuo, né? Então, we're é uma abreviação de we are, verbo to be. Então, we are not, nós não estamos. We're not. E aí você junta com aiming, mirando. We're not aiming for the truck. Aí você pode pensar assim, mas eu aprendi lá na escola que for significa para. Significa que você aprendeu errado. Você não estudou do jeito que eu falei aqui. Você precisa entender todos os sentidos, contextos, formas que você pode usar o termo for. Por exemplo, quando você fala no café da manhã, você fala for breakfast. No almoço, você fala for lunch. Quando você quer falar por ele, você fala for him. Então, for não é para o tempo todo. Por isso que você nunca pode ficar engessando uma palavra a uma única só tradução. Você mata todos os outros contextos possíveis dessa palavra. Aqui tem um sentido lógico. Quando você fala aim, que é o ato de você mirar, você sempre vai usar for juntamente com esse verbo para indicar mirar em algo. Mirar naquilo específico. Então, aim for é um conjunto. Então, aonde que eles estavam mirando? The truck, no caminhão. Então aqui, as pessoas que traduziram for para entra em pane, porque você aprendeu a palavra de um jeito e você engessou uma única tradução nela. É por isso que você deve sempre focar no sentido. Sempre que você for usar o verbo mirar, você vai usar com for. É isso que você precisa lembrar. Igual eu falei aqui das refeições. Você vai falar em qualquer refeição, for lunch, for dinner, for breakfast. Você vai usar o for. Pô, grava o contexto, não fica gravando a tradução da preposição. Quais são todos os sentidos em português que significa a palavra for? Não é assim que se aprende. Você aprende sempre primeiro pelo contexto. Sentido. Comenta aí se faz sentido isso pra você.
alivia muito mais a forma de você estudar, quando você aprende dessa forma. Então estamos falando aqui, ó, nós não estamos mirando no caminhão. Eu até abreviei para não estamos mirando no caminhão. We're not aiming for the truck. Pronuncia comigo aí, vamos lá. We're not aiming for the truck. E aí você vai lembrar que a pronúncia do caminhão não é truck. É sempre lá dentro, o som do R. Truck. Truck. We're not aiming for the 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 truck. Hey, wow! What? What is it? Preste atenção aqui na frase da mãe do Andy, que nem aparece, né? Ela nem aparece, mas ela fala. Aqui é o seguinte, ele fala, hey, wow! Você vai entender que toda vez que os nativos usam wow, assim na escrita, mesmo que na escrita seja wow, na fala é wow. Toda vez você vai perceber isso numa legenda em inglês, em algum filme, em alguma série. Toda vez que aparece wow assim na escrita, a fala não é wow, é wow. E sempre no contexto do quê? Sentido de surpreso. Olha só como é importante você entender o sentido de uma exclamação. Hey, wow! Às vezes acontece muito, viu? A pessoa fala uau! E aí no português, na dublagem, a pessoa fala nossa! Quem já viu isso? Eu já vi milhares de vezes. Gente, é normal, é uma adaptação, tá? Nossa também representa uma ação de surpreso. Uma exclamação de alguém que se surpreendeu com algo. E tá tudo certo, tá? Eu adaptei aqui pra hey wow porque eu particularmente acho mais legal. What? O quê? E aí ela pergunta, what is it? O que é isso? Essa pergunta, o que é isso? What is it? Não é necessariamente o que é isto. Pode ser também o que foi. O que foi? Quando você quer perguntar, inclusive, pra alguém, e o que foi? What is it? Você pode usar exatamente essa estrutura que a mãe do Andy usou pra ele. E é o seguinte aqui, pra você entender o restante dessa cena, a mãe do Andy tinha dito pra ele que ele tinha deixado em algum lugar e que uma hora ele ia achar os brinquedos. Quando, na verdade, a gente sabe que os brinquedos, eles têm vida, que eles têm todo um rolê no filme, que eles não podem deixar os humanos saberem que eles têm vida, né? E do nada aparece ali, né? Enfim, a mãe dele havia dito pra ele o seguinte, que os brinquedos estavam onde ele havia deixado. E é exatamente isso que ela vai concluir a cena dizendo, né? Mas vamos lá, preste atenção aqui nessa pronúncia, ó. Hey, wow! What? What is it? 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 Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Preste atenção. Oh, great! Oh, ótimo! Great, em alguns contextos, pode significar grande, pode significar excelente, ótimo, maravilhoso. Não dá pra você engessar great pra uma tradução apenas. Então, great pode ser traduzido pra ótimo. Oh, ótimo. You found them. Preste atenção, você vai ter que entender aqui sobre verbos no passado. Você vai lembrar o seguinte, found é o passado do verbo find, que significa encontrar, achar. Quando você perdeu algo e você acha esse algo, você usa o verbo find. I find, eu encontro. I found, pronúncias diferentes, tá? Find, found. Find, found. O verbo aqui tá no passado. You found them. Them se refere a eles. É o pronome oblíquo que indica eles. É como se fosse they. Só que depois de um verbo você usa them. Então, you found them. O D do found não aparece porque junta com them. Então, you found them. You found them. Quando que ocorre esse tipo de conexão? Quando uma palavra termina com um som em que a próxima começa com um som semelhante ou igual. Nesse caso, um som semelhante. You found them. Them começa com aquele sonzinho que a gente aprende na escola, né? O som do TH. Them. You found them. Vai juntar, beleza? Oh, great, you found them. Oh, ótimo, você os encontrou. Perceba que a frase é você encontrou eles. Eu adapto, claro, pra
você os encontrou, que fica muito mais bonito na nossa língua portuguesa, né? Agora, quando você vê a última pergunta aqui, where were they? Tem gente que confunde essas duas palavras aí, né? Where com were. Gente, são palavras muito diferentes em sentido de contexto, tá? Ah, mas elas na escrita são muito parecidas. Mas você não deve focar na escrita, querido. Você deve focar sempre no contexto. Where significa onde. Were é o verbo to be no passado. É o passado de are. Vira were. São termos que, em termos de contexto, eles são muito diferentes. Então perceba, palavras com sons iguais, sons semelhantes, ou escritas parecidas, que tem de muito no inglês, você não as diferencia pela escrita, pelo som. Não, você diferencia pelo contexto, gente. Então a pessoa diz pra você, where é onde, were, verbo to be no passado. E aí você aprende lá na escola que toda vez que você faz uma frase no verbo to be, em que é uma pergunta, o verbo to be tem que vir antes da pessoa. É por isso que were vem antes de they. Where were they? Se você não aprendeu o verbo to be no passado, no presente e no futuro, essa é a primeira aula que tem lá dentro do meu curso, a Jornada do Zero à Fluência, em que você pode aprender isso em menos de 30 minutos. É uma das melhores aulas para quem quer aprender inglês, para quem quer dominar o que é o verbo to be, presente, passado, futuro, presente contínuo, passado contínuo, futuro. Tudo isso que você precisa dominar para você entender uma conversação como essa. Quem está lá na Jornada do Zero à Fluência, por exemplo, estudou as primeiras 10 aulas, consegue entender isso aqui. Porque não é tão complexo, mas você precisa dominar essa parada. E não é conhecer, conhecer é uma coisa, dominar é um outro lance. Dominar é você, o seguinte, você tá vendo essa estrutura aqui? Beleza, você conhece, você consegue traduzir. O lance, a pergunta que eu te faço é o seguinte, você consegue criar essas perguntas aqui com naturalidade, com espontaneidade, sem leitura? Vamos supor que eu tiro a leitura daqui. Vamos supor que você não tem texto. Vamos lá. Você conseguiria criar essas mesmas frases, essas mesmas perguntas com naturalidade, com espontaneidade, exatamente do jeito que eles fizeram aqui, gente? É isso que você tem que sempre se perguntar, porque não adianta você encher sua mente de regra, de estudo, de gramática, e você não tem um espaço para praticar. De verdade mesmo, sendo bem sincero, não adianta nada você estudar e não praticar. Se você não tem um espaço para você praticar, treinar as 4 habilidades, você tá perdendo tempo, você tá acumulando sua mente de informações que você não tá nem externando isso, colocando pra fora. Você vai ficar sempre num ciclo vicioso, você vai ficar estudando inglês e esquecendo, estudando e esquecendo, estudando e esquecendo, porque você não pratica. Então, esse é o puxão de orelha da noite, tá? Sexta-noite, é isso aí. Oh, great. You found them. Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! E ele fala, here in the car. Aqui no carro. E aí você me pergunta, Murilo, quando que eu uso a preposição in? Mais uma vez, não traduza ela ao pé da letra. Não traduza para em, no, na. Não faça isso, tá? In é uma preposição que você precisa entender o sentido que há por trás dela, que geralmente é o sentido de dentro de um espaço, dentro de um ambiente. É por isso que ele fala in the car. Se ele fala on the car, seria em cima do carro. É assim que a gente aprende preposições, tá? Usando os sentidos que elas transmitem. Então ele tá falando here in the car. Aqui no carro. Here in the car. Here in the car! Here in the car! Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. E aí vem a frase final da mãe do and. Ela diz see. See, pra quem não sabe, é o verbo ver. E essa expressão see, ela não tá no passado, tá? Embora eu tenha traduzido aqui pra viu, é uma adaptação à expressão que a gente fala aqui quando você está demonstrando que você estava com razão. E você fala assim, você fala o quê? Viu só? Eu não falei? Viu o que eu disse? Esse viu é uma expressão de eu estava certo. Viu? Tanto que ela fala exatamente o seguinte, ó. Now, what did I tell you? Agora, o que eu te disse? Para demonstrar que ela estava certa, ela estava com razão. Só que é o seguinte, o passado do verbo ver, só para você entender, é o verbo só. O passado de si é só. Só que na expressão em inglês, eles não usam só. Viu? Só? Não, eles usam se.
eles usam no presente. Então tá aqui um exemplo de que expressões do inglês, nesse caso é um verbo, mas é visto como uma expressão. Você não deve traduzir ao pé da letra, senão vai ficar ver. Agora o que eu te disse, não, traduz para viu, faz essa adaptação, por isso que tem uma bandeira do Brasil aqui, porque eu quero traduzir para um modo que a gente utilizaria na nossa língua portuguesa. Então quando alguém fala, hey, see, é tipo, viu só? Poderia ser. Aí depois ela faz o seguinte, now significa agora, what did I tell you? É uma pergunta no passado simples com did, indicando o seguinte, o que eu disse a você? O que eu te disse? What did I tell you? Só que ela não fala desse jeito. Gente, a pronúncia dela é mais ou menos assim. Ela junta what com did e junta com I. E fica assim, ó. What did I tell you? What did I tell you? Literalmente desse jeito. What did I tell you? E aí tell junto com you. See? Now what did I tell you? See? Now what I tell you. Você vai ver na hora que ela for falar aqui, ó. E depois ela fala o seguinte, right where you left them. Aí você vai entender uma outra coisa aqui, ó. Right, em alguns contextos, significa direita, certo, correto. E aqui é um sentido de especificidade. Right where, bem onde. Sabe quando você quer especificar? Bem aqui, right here. Bem agora, right now. Sabe esse bem que você usa pra enfatizar uma parada específica? Hey, bem aqui, right here. Bem ali, right over there. E aí você entende uma coisa, esse right é esse sentido, tá? Por isso que você não deve engessar uma palavra a uma única tradução. Senão ia ficar certo onde, direita onde. Não faz sentido você amarrar uma só tradução. Então, right where, bem onde. You left them. E aí esse left que você tá vendo aí não é o termo esquerda. Sim, meus amigos, left também significa esquerda. É engraçado, né? A gente tem direita e esquerda na mesma frase e nenhuma das duas palavras tem esse contexto de direção, direita e esquerda. Left, para quem não sabe, é o passado do verbo live, que é o ato de você deixar uma coisa, sair de uma posição, deixar um lugar, sair de um lugar, até mesmo no contexto de deixar alguém, deixar algo. Então, o que a mãe do Andy tá dizendo pra ele é o seguinte, ó. Viu? Agora o que eu te disse? Bem onde você os deixou. É uma frase que ela havia dito pra ele no filme, que é o seguinte. Os brinquedos estão exatamente onde você os deixou. É geralmente a frase que a mãe diz pro filho, né? Quando o filho não acha alguma coisa. Então, right where you left them. E aí é o seguinte, esse right, o T também não é enfatizado. Right where you left them. Right where you left them. E aí esse left termina com T e a próxima começa com TH. Regra que eu falei pra vocês, é universal isso, gente. Vai conectar. Right where you left them. Right where you left them. E foca naquilo que eu falei aqui em cima, ó. See, now what I tell you. Right where you left them. See? Now what I tell you, right where you left them. See? Now what'd I tell you right where you left them? See? Now what'd I tell you right where you left them? See? Now what'd I tell you right where you left them? É isso aí, meus amigos. Finalizamos mais uma análise detalhadíssima do filme Toy Story. Eu quero que você comente aqui o que você achou dessa análise, desses detalhes. Gente, eu trouxe muitos detalhes, muitas explicações aqui que, cara, não dá pra se aprofundar nisso aqui nessa análise. Você precisa aprender, dominar e treinar essas estruturas. Não adianta você escrever todas essas frases no seu caderno se você não as utiliza, se você não as treina, se você não tem um ambiente para você usar isso. Tá? Quando eu falo aqui das oportunidades de você estudar comigo, praticar comigo, seja dentro do curso, seja através de mentoria individual, é para você fazer isso. É para você externar, talvez, informações que já estão dentro de você. Talvez você já estudou muito inglês na sua vida, você já treinou muito, estudou muito, fez muito curso, assistiu centenas de vídeos aqui no canal, mas você não consegue falar. E eu sinto em te dizer, mas não adianta nada. Você ficar enchendo a sua cabeça de informação e você não externa. Uma das dificuldades mais comuns que eu encontro aqui é o seguinte: professor, eu entendo muita coisa, eu entendo ali a cena no começo, mas se fosse pra falar, eu não falaria nada. Você já sabe, então, qual que é a habilidade que você deveria treinar mais.
Não faz sentido, de verdade, não faz sentido você saber que a fala é a sua principal dificuldade, é o seu tendão de Aquiles, é a sua fraqueza, e aí você fica treinando leitura escrita? Você fica treinando listening? Não, você tem que treinar a sua fala, treinar a interação, treinar a intuição, criação de frases. E aí você precisa treinar o inglês da vida real, não tem como. Nós vamos finalizar essa aula aqui, ó, assistindo essa cena com legenda em inglês e depois sem legendas. Comente aqui se agora no final da aula fica mais fácil a compreensão. Bora lá! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. É isso aí! Agora sem legenda alguma. Bora lá! Hey, Buzz! You're flying! This isn't flying, this is falling with style. To infinity and beyond! Buzz! We missed the truck! We're not aiming for the truck. Hey, wow! What is it? Woody! Buzz! Oh, great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now, what did I tell you? Right where you left them. É isso aí, meus amigos. Ó, agora preste atenção, a mensagem é muito clara e assertiva pra você agora. Você que tá aí enrolando, você que ainda não abraçou essa oportunidade de começar a estudar comigo, ter o meu acompanhamento, o meu suporte, te ajudando pra você realmente construir a sua fluência, sair desse negócio de estudar aleatoriamente, consome aqui, consome ali. Começa a estudar, começa, desiste, começa, não consegue ser constante, começa e abandona. É para você realmente criar um compromisso com o seu aprendizado. Enquanto você está aqui no YouTube, é muito fácil você desistir, abandonar, sair da aula a hora que você quiser, assistir quantas aulas você quiser, não assistir quando você não quiser. Agora, quando você cria um compromisso, quando você semeia, quando você investe, quando você realmente tem um foco, tem uma direção, tem uma perspectiva de futuro, tem uma visão de onde você sabe que você quer chegar, tudo fica muito mais leve. Quando você começa a estudar algo relevante àquilo que você precisa. Eu quero deixar o convite aqui para você que ainda não tomou a decisão de entrar na jornada do zero à fluência e ter o meu acompanhamento mais próximo. Esse é o meu convite para você. E olha, antes de você sair daqui, deixe seu like, deixe seu comentário para você me ajudar com esse trabalho aqui no canal e não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, você pode mandar mensagem pra mim lá que eu estou aqui pra te ajudar, ok? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o meu curso ou sobre a mentoria individual, que eu estou agora abrindo horários também pra quem tem interesse em fazer aulas particulares, faz o seguinte, manda mensagem pra mim lá no Instagram, tamo together e vamos pra cima. Pois é, meus amigos, finalizamos mais uma aula de inglês. E é o seguinte, se você ainda não tomou a decisão da sua vida, eu vou te encher o saco pra quê? Pra você não ficar estudando apenas aqui no YouTube, pra você sair daqui e começar a aprender de modo sequencial, gradativo. E não só isso, talvez você está aqui pensando assim, talvez eu aprenda melhor sozinho, sem acompanhamento, sem ajuda. Eu te garanto, se você tiver um mentor na sua vida, um professor, alguém te guiando, alguém te corrigindo, alguém te aconselhando, alguém te direcionando e pessoas pra te ajudar, principalmente nessa questão de praticar inglês, treinar conversação, você vai aprender muito mais rápido. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer
quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Então faz o seguinte, clica aqui no link na descrição aqui, ó, teachermurilo.com/desconto 50 off, e por apenas 12 vezes de R$ 49,90, garanta sua vaga. Vem pro último curso de inglês da sua vida. Bora!